Você está ouvindo a Web Rádio Petroleira, a rádio do Sindipetro RJ. Nesse momento, a Rádio Petroleira entrevista Antônio Santana, um dos membros do MRB, Movimento de Resistência Brasileira. Seja bem-vindo à Rádio Petroleira, Antônio Santana. Obrigado por esse convite, por ter me convidado aqui, né? É uma oportunidade de eu falar sobre o MRB. Isso para a gente é muito importante, né, essa oportunidade. Vamos fazer o nosso web ouvinte conhecer um pouquinho sobre esse movimento de resistência brasileira, que é uma entidade praticamente nova, há 2 anos e meio que ela existe. Gostaria que você falasse um pouquinho de como é que começou, como é que ela se articula, quais são os princípios, enfim. Vamos falar sobre o movimento de resistência brasileira com o Antônio Santana. Por favor, Antônio. O MRB, ele surge de uma dissidência de um outro movimento, né, que segue uma linha também nacionalista, né, que é o MV Brasil. Né? Perfeito. Mas foi uma dissidência pacífica, né, uma dissidência sem trauma, né, uma dissidência consensual, de colaboração, né? Não tem briga, não tem nada. Isso que é importante. A gente está numa causa nacionalista, né? Nesse movimento, né? Os dois é nacionalista, então a gente tem que estar trabalhando lado a lado naquilo que for de interesse do nosso país, de defesa do nosso país. Esse que é o certo, não é brigas, picuinhas, né? Tá entendendo? São dissidências, né? Cada um com a sua linha. Enfim, e vocês estão participando também dessa articulação encabeçada pelo Sindipetro contra os leilões de petróleo. Nós estamos nessa luta também, né? A gente, como brasileiro, patriota, nacionalista, a gente tem que estar inserido nessa luta em defesa do nosso patrimônio, né? Do nosso patrimônio que é construído pelo nosso antepassado, né? E nós temos aí que defender esse patrimônio com unha de dente. Quando você falou que o MRB, Movimento de Resistência Brasileira, é uma dissidência do outro movimento, o que define, o que difere um do outro? É interessante essa pergunta, né? A divergência, ela vem justamente na causa sobre o próprio nacionalismo, né? Porque existe duas vertentes do nacionalismo. Tem o nacionalismo burguês e o nacionalismo operário, né, da classe trabalhadora, aquele nacionalismo democrático, né? E tem esse nacionalismo que eu falei, que é o burguês, que é o nacionalismo raça, que segue uma linha que todos nós condenamos, né? Nós vimos aí o nacionalismo puro, o que é que aconteceu, né? E hoje teve até um resgate desse nacionalismo puro, que vem lá da Alemanha, né? Hoje, quem está inserido, quem se apossou desse nacionalismo foi o próprio Estados Unidos, né? Aquele preconceito, aquela discriminação, né? Continuando explorando o povo. Então o nosso nacionalismo é completamente diferente. Ele é anti-imperialista, né? Ele é anti-imperialista. Então isso é muito importante colocar isso para não haver confusão. Existe 2 segmentos do nacionalismo: o burguês, né? Burguês, entrevista, né? É o que nós estamos vendo aí, e o nacionalismo da classe operária, de fato, da classe trabalhadora, que é o nacionalismo democrático. Isso eu quero deixar bem claro. Estamos conversando com o Antônio Santana, membro do MRB, Movimento de Resistência Brasileira. Quais são os princípios do MRB? Olha, os princípios do MRB é aquele princípio que está inserido dentro da nossa própria origem, dentro da nossa pátria, da nossa nação. Qual é? Nosso princípio qual é? A defesa, né? A defesa da língua portuguesa, do nosso idioma, né? A defesa da nossa cultura, do nosso folclore e a defesa das riquezas minerais, aí do petróleo, a Amazônia, contra as privatizações, né? E a defesa principalmente da maior riqueza que nós temos nesse país, que é a riqueza humana. Essa é a maior riqueza que nós temos, né? Que até hoje não foi reparado.
né? Nossos antepassados que vieram da África ficaram 400 anos como escravos, até hoje não foi restituído, né, o que tiraram da gente, do nosso antepassado, né? Então a maior riqueza que nós temos nesse país é a riqueza humana. Perfeito. Você falou ainda há pouco exatamente que uma das coisas que difere o MRB do movimento a qual ele nasceu é a questão da questão racial, né, da discriminação racial. Num país como o nosso, que tem uma diversificação cultural muito grande, qual é o tipo de premissa que vocês trabalham nessa questão? Olha só, o nosso trabalho, ele vem incentivando, né, a nossa cultura, né, o nosso folclore, né, o nosso movimento, ele vem enaltecendo aquilo que é das nossas raízes, aquilo que é da nossa origem, né, que é um trabalho que ele é novo, ele é da antiguidade da nossa, a antiguidade do nosso folclore, da nossa cultura. Mas quando a gente apresenta para o povo, parece uma coisa nova, que muitos não sabem o nosso folclore, o que existe determinado folclore, está entendendo? Que nós, quando conversamos com as pessoas desconhecem o nosso folclore. Deu para entender? Deu para entender. Agora, queria que você falasse um pouquinho de como é que vocês se articulam, como é que vocês passam, como é que vocês difundem a ideia de vocês, como é que é feito o trabalho do movimento de resistência brasileiro no Rio de Janeiro? Olha, a gente difunde o nosso trabalho através até do boca a boca, né? Através das próprias reuniões, a gente ainda não tem uma estrutura assim definida. Não tem corpo jurídico ainda. Não existe assim uma estrutura, né? O MRB, ele está com 2 anos e meio, mas por incrível que pareça, até hoje só foi feita uma reunião. Porque a nossa reunião é mais na rua, é lá na Cinelândia, né? Há 2 anos e meio que nós estamos lá na Cinelândia, fazendo reunião assim, no dia a dia com o povo, né? Então, a maior reunião acho que é essa, melhor do que estar em 4 paredes fazendo a reunião e decidindo coisas ali, que a gente pode até decidir na rua. Claro que a reunião é importante, talvez a gente não tenha essa estrutura assim, de reunião, porque não tem um local adequado, não tem uma sede, né? Mas futuramente a gente vai ter essa estrutura. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre as questões que estão sendo discutidas no Sindipétrico, em relação à privatização do nosso petróleo, das nossas riquezas. Como é que vocês pensam em participar dessa jornada que o Sindipétrico está... Não, a gente não pensa, a gente já está participando, né? A gente já está participando junto com o Sindipetro, junto com a EPET, junto com o MST, junto com outros movimentos sociais, né, em defesa do nosso patrimônio, que é o petróleo, não só o petróleo, mas também como a Amazônia, né, em defesa da nossa Amazônia. É pauta da reunião de vocês, diária, com o povo? Claro. Interessante que o pessoal fala o seguinte, que o povo não gosta de política, que o povão, quando fala povo, é mais o povão, não gosta de política. Pelo contrário, as pessoas, quando vê lá, nossas clientes tem as camisas, tem lá jornais, temos jornais, né, temos alguns livros, né, que alguns nacionalistas, como Rui Nogueira, né, o grande doutor Rui Nogueira, passa para a gente, né, doa para o movimento para tirar o dinheiro, né, para arrecadar fundo para o movimento. Então essas pessoas passam lá querendo o nosso jornal, né, que é o jornal, se eu não me engano, Nação Brasil, não, tem outro nome. Então as pessoas passam lá na barraca querendo jornal, querendo informação, né? Os estudantes... Não tem sede, mas tem a barraca que é o ponto de aglutinação do movimento. A barraca interessante que parece que é a nossa sede, porque a gente está ali de 9 da manhã até às 18 horas, isso todo dia, com sol ou com chuva. Quem já passou na Cinelândia vê. Contato direto com o povo. O contato direto com o povo. Inclusive também o MG Brasil também faz esse trabalho, que é também um trabalho também muito bonito, é um cara também persistente, que está na luta no dia a dia, de madrugada, colando cartazes. Jamais a artilheira do MRB faria o que esse cara faz, né, que eu vou citar até o nome dele, o Wagner Vasconcelos. O cara faz sozinho aí de madrugada, colando cartaz, sozinho, às vezes bota uma pessoa com ele,
Tá entendendo? Então é um cara dinâmico, né? Então ali está divulgando, né, as coisas do nosso país, né? A defesa da Amazônia, da cultura, né? Então ele diz que isso aí é verdade, é a guerrilha de informação, né? É a guerrilha de informação. Com a informação é que o povo vai se movendo, né? E vai descobrindo o que quer, né? Então é interessante que ali que é o nosso local de reunião e o nosso comitê. É ali aonde o pessoal se abastece de informação, né? E o sindicato também manda jornal, né? A IPET, outros movimentos manda jornal, passa para a barraca e a gente já distribui, né? Então é uma guerrilha de informação, a verdadeira guerrilha de informação, como disse o conselheiro lá do MV Brasil. Agora, ontem na reunião que foi realizada aqui no Sindipetro, foi tirado aí um seminário que vai acontecer agora no mês de fevereiro para discutir mais a questão dos leilões, até porque já em março vai haver outro leilão. Como é que você pensa que deve ser feita essas ações contra a privatização do nosso petróleo, das nossas riquezas minerais? Como é que você acha que deve ser feita essa divulgação? Você falou muito bem a questão da guerrilha da comunicação. Como é que você acha, Antônio, que... Santana, que é mais conhecido. Santana, como é que você acha, Santana, que o movimento tem que agir com relação à divulgação de massa? Não, o movimento, a propaganda que nós fazemos, o NRD, né, de acordo com que o próprio sindicato, né, o Sindipetro passa para a gente, que é os panfletos, os jornais, né, e aquilo ali funciona mesmo, né, a militância de corpo a corpo. A militância de corpo a corpo, conversando com as pessoas também, quando vê os cartazes colados na rua, faixa, vem também perguntar a gente o que está vendo, né, sobre o nosso petróleo, né? Tá entendendo? Então a nossa militância é que vai levar essas informações lá dentro da comunidade, não só aqui, mas lá dentro da comunidade, né? É o meu papel levar essas informações para dentro da nossa comunidade, explicar às pessoas a entrega do nosso petróleo e inserir aquelas pessoas ali, né, humilde, né, carente, né, porque tem o gás, né? O gás que, né, a passagem do ônibus, né? Quando entrega o petróleo, o dia vai cair no seu bolso, né? Então as pessoas passam a entender, né, a necessidade de participar. Nacionalismo é uma questão de soberania, Santana. Ah, claro, evidente. Nacionalismo é questão de soberania nacional. Disso aí não abrimos mão. Nós estamos conversando com o Antônio Santana, membro do NRB, o Movimento de Resistência Brasileira. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse movimento nacionalista. A gente percebeu que o Brasil passou numa fase em que se levantava a bandeira do petróleo nosso e muito que sabiamente o povo soube no passado abraçar essa causa e foi para a rua, levantou faixas, gritou em nome da soberania nacional. O que está faltando para isso se repetir nos dias de hoje, na sua opinião, Santana? Olha, o que está faltando é a própria divulgação hoje da própria mídia, né? Claro que a mídia não vai divulgar isso, né? Tá entendendo? Eles jamais vão divulgar uma campanha favorável, né, à nossa luta, né? Então o que falta para ter uma mobilização de grande porte daquela campanha da época de Getúlio Vargas, né? Tá entendendo? Então isso aí vai ser difícil, porque se a mídia entrasse na campanha, tá entendendo? Claro que seria, mas enquanto a mídia não entra, né, mais um dia eles vão acompanhar a gente. Você pode ter certeza que um dia eles vão ter que rever isso aí, né? Um dia eles vão ter que rever. Não é que eles sejam bonzinhos que vão aderir a gente, vai ser de outras formas, né? Um dia eles vão ter que acompanhar a gente, porque quem vai estar dando as cartas vai ser nós, vai ser os movimentos sociais, os movimentos populares, os verdadeiros nacionalistas, os verdadeiros comunistas, os verdadeiros marxistas, né? Um dia eles vão escutar a gente e vão dar atenção. É interessante que a mídia ela é muito importante. Eu faço até uma crítica ao Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez, o que ele fez? Ele acabou lá com a TV, né? Praticamente, né? Pô, é 24 horas lá,
dá 12 horas para eles e 12 horas para a gente. Tá entendendo? É democracia. Tá entendendo? É democracia. Aqui a gente não tem democracia. Aqui as rádios é tudo, não é, comprometida com o capital internacional. 70% são de parlamentares, outros 30% são de amigos de parlamentares. Justamente, então não tem como. Tem algumas rádios que você consegue, né? Consegue falar alguma coisa, mandar uma mensagem, né? Tá entendendo? Mas mesmo assim, essa rádio que te dá até um espaço, mas se o cara for do programa, tiver uma visão até marxista, ele dá uma cacetada em nós nacionalistas. Está entendendo a dificuldade? E a gente tem o mesmo pensamento, tá na mesma luta dele. É isso que eles têm que ver. Tá entendendo? Se nós somos nacionalistas, nós seguimos uma esquerda nacionalista. Então eles confundem a gente, sabe por quê? Porque passaram muito aquele negócio do nacionalismo único, que é o nacionalismo perigoso. Tá entendendo? Só tem que tem duas vertentes, por isso que eu bato nessa tecla. Existem dois segmentos nacionalistas. O nacionalismo burguês, né, raça, e o nacionalismo patriota, o nacionalismo operário, realmente a classe trabalhadora. Né? Bom, exatamente com essa bandeira que foi fundada, inaugurada a Rádio Petroleira do Sindipetro RJ, entendendo que já está mais do que na hora dos movimentos sociais terem direito à sua própria voz, ao seu próprio espaço, criando a sua própria mídia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa do Sindipetro, como é que você vê essa iniciativa do Sindipetro em disponibilizar, não só para o petroleiro, mas também para as colaborações, né, com as associações, com os, enfim, com o movimento social, essa experiência de ter um veículo próprio de comunicação. Parabéns ao Sindipetro em ter essa iniciativa, em colocar essa rádio aonde não terá, eu tenho uma certeza absoluta pela diretoria, que eu conheço muito bem a diretoria do Sindipetro, uma diretoria muito democrática, eles sabem que eu sigo uma linha nacionalista, mas jamais eles vão impedir que eu vim aqui e expor meus ideais como nacionalista, que seguir uma doutrina trabalhista. Né? Sem o trabalhismo, não haverá o socialismo. Para ele chegar ao socialismo, tem que passar pelo trabalhismo. A nossa filosofia é essa, né? Então eu quero agradecer aqui a diretoria do Sindipetro, né, e ter essa rádio, dar espaço aos movimentos sociais, né, coisas que as outras rádios não fazem, né? Então a gente tem que sair mesmo com a rádio de comunitária, uma rádio do sindicato, né, para a gente expor as nossas ideias e as pessoas passar a saber que existem movimentos nacionalistas preocupados com essa nação. Né? Ser brasileiro, ser patriota, ser nacionalista, não se resume ficar botando uma camisa verde e amarelo, não. Ser brasileiro, ser patriota, ser nacionalista é muito mais do que torcer pela vitória da seleção brasileira em Copa do Mundo. Tá entendendo? Então é essa mensagem que eu quero passar para as pessoas, né? E agradecer, né, esse espaço, né, do Sindipetro em fundar essa rádio. Então, de parabéns. Bom, o Sindipetro que agradece a sua presença e conta com o apoio incondicional do movimento de resistência brasileira para juntos barrarmos esses leilões e alcançarmos, antes de mais nada, a grande soberania nacional que está mais do que na hora. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com Antônio Santana, membro do Movimento de Resistência Brasileira. Santana, a Rádio Petroleira estará sempre aberta, os nossos microfones estarão sempre abertos aí para a sua manifestação, a hora que você quiser. Obrigado a vocês por essa oportunidade de eu falar sobre o MRB, coisas que outras rádios, até a rádio comunitária, boicota a gente. Até a rádio comunitária boicota a gente. Porque a gente vê a rádio comunitária às vezes comprada pelo comércio local. Certo? Então, tá de parabéns e obrigado. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Música, informação e prestação de serviços.